Sabe por que que você fica toda hora em dúvida do que postar? Você fica, cara, será que eu posto isso? Será que eu posto isso? Parece que você tá sempre começando de uma página em branco, tipo, o tempo inteiro. Eu vou te explicar o porquê que isso acontece e como que você vai fazer pra isso parar de acontecer. Tá bom? Você vai ter um primeiro passo pra sair desse loop aí de ficar sentindo até uma certa ansiedade quando falam de postar, quando chega o dia que você vai ter que gravar conteúdo, ou você começa a ficar nervoso de não conseguir gravar conteúdo, ou postar bons conteúdos, ou ter resultado com o conteúdo. Aí você começa a procrastinar o gravar conteúdo e produzir conteúdo. E aí, quanto menos conteúdo você faz, mais nervoso você fica. E aí, você entra nesse loop maluco e, enfim, vou te tirar dele. O motivo pelo qual você não consegue saber o que postar e fica nesse limbo aí entre eu nem queria produzir conteúdo para começo de conversa, agora eu tenho que produzir esse negócio. Fico me sentindo uma bosta porque eu não tenho resultado. Não sei como mudar, me sinto inseguro e frustrado. Não quero mais conteúdo, esquece. Você entra nesse loop todo. O motivo pelo qual você faz isso é porque você está o seu processo tá errado. O seu processo, ele tá de fora pra dentro, mas o processo de criar, ele é de dentro pra fora. Então, eu vou deixar isso mais claro pra você. O processo de fora pra dentro é: você pega, consome um monte de criador de conteúdo, você consome um monte de loja, você consome conteúdo de um monte de gente. Aí fulano diz que você tem que fazer isso, aí ciclano fala que não, você tem que fazer essa outra coisa. Aí o Beltrano fala, esquece o que todo mundo falou, você tem que fazer isso daqui. E aí você fica perdido, porque você vê conteúdos bons falando coisas diferentes. Mas aí, muitas vezes, você não tem nem o tempo ou o saco de olhar com critério mais criteriosamente para cada uma das pessoas que tá falando e ver se essas pessoas realmente têm o que a gente chama de track record. Nossa, eu procurei outra palavra, mas é foda. Tipo um histórico de sucesso. Mas se você tiver uma palavra melhor e quiser comentar aqui, obrigada. Eu sempre uso isso, eu sempre fico track record. Mas é tipo isso, é um histórico de sucesso. Então, olhar a pessoa... É muito fácil falar, né, gente, das coisas. Não sei, mas provavelmente você empreende ou é empreendedor ou quer ser empreendedor, porque eu falo muito de empreendedorismo desde sempre. Então, se você tá aqui, quer ser ou é, ou isso e aquilo, você sabe que tem uma galera que, tipo, fala como se fosse a coisa mais fácil do mundo, dá vontade de dar na pessoa, dá só um soco na boca. Mas aí a gente respira e fala: não, não posso infringir a liberdade do outro. Respira, namastê. Mas dá vontade, porque a pessoa fala: não, juro, isso me dá mais ódio. Você poderia ser 10 vezes mais produtivo. É só você acordar às 3h30 da manhã, você faz o seu exercício, já faz 2 aeróbicos, trabalha 2h30, aí depois você vai pro trabalho, aí você consegue gravar 73 conteúdos, aí chega de noite, ao invés de você ir lá e ficar mexendo no seu celular ou assistir uma série, por que você não pega esse momento pra estudar e focar no nananã? Aí você olha, é uma pessoa tipo de 20 anos, e tudo bem, eu tenho 25. 20 e poucos anos, mas ela não tem um peixe pra cuidar. Um peixe, velho, um beta, pra pôr umas comidinhas pro beta. Ela não tem um peixe pra cuidar, não tem um filho, não tem nada, não tem casamento, não tem nada. E aí ela quer cagar a regra como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E aí vem, eu falo eu no caso, aí vem eu aqui, ó, 2 filhos pequenos que ficaram doentes e ficam doentes volta e meia por causa da escola. Aí fica doente, você não dormiu de noite, aí eu vou acordar 3h30 da manhã, 4 horas da manhã. Filhão, eu vou dormir até às 6h30, que é o limite que eu posso pra levar eles pra escola. Aí tem que arrumar a criança pra escola, não dá pra fazer devocional e namastê e meditação de manhã, porque eu tenho que levar as crianças pra escola. Aí arrumar a lancheira de todo mundo, ver se a tarefa tá em dia, ver se as roupas da mala estão em dia. Aí leva pra escola, aí tenta ir treinar, aí depois vem pro trabalho. E dentro disso, a minha rotina, eu acho que eu ainda cheguei numa rotina bem maravilhosa. Que é isso. Aí eu vou, treino, venho pro escritório, eu trabalho de 9 às 5. Às 5 eu saio. Aí eu posso ir pro jiu-jitsu, eu posso ficar com as crianças em casa, eu posso levar eles no parquinho, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser e vou dormir. Então, e vejo série, eu não trabalho depois das 5 normalmente. E aí, criei uma rotina ótima, incrível, legal. Só que a pessoa quando fala que é fácil, é porque ela não tem o mínimo de senso sobre as realidades diferentes. Então, quando ela fala como se é tão fácil, sabe assim? Eu nunca falo isso, porque eu sei que não é fácil, mas eu sei que é possível. E eu acho que mais importante do que você achar que as coisas são fáceis é você saber que as coisas são possíveis. É você saber que o que é difícil hoje vai se tornar mais fácil depois. Qualquer coisa que seja. Então, quando a gente fala sobre não saber o que postar, é porque quando você fica pegando as coisas de fora e trazendo pra dentro, isso gera uma confusão mental.
Porque a maioria das pessoas fala sobre uma ótica muito cagada. Ou ela fala sobre uma experiência que é só dela. Ela, às vezes, não tem essa experiência vasta e ampla com diferentes realidades. Ou com esses… Como se fosse o… Sabe quando você tem um joguinho? E aí você tem umas paradinhas que vai, tipo, aumentando o nível? Deixando mais difícil. É o quê? Tipo, você passa de nível, mas vai deixando mais difícil. Mas não é o passar de nível, é tipo uns… É, tipo isso, mas não é. Vamos supor que você tem os obstáculos, tipo, são colocados uns obstáculos. Tipo, você tá jogando o jogo, aí do nada entram os obstáculos a mais. Você tá jogando Mario. Aí do nada começa a cair umas bombas que não caía antes no Mario. E aí eu falo pra você, é tão fácil, é só pular. Aí você fala, ô, desgraça, eu tô tentando pular, mas vem a porra da bomba e tá vindo aqui. Então a maioria das pessoas é assim, Gente, produzir conteúdo. Acorda, mostra a sua rotina inteira, fica toda maquiada o dia inteiro, acorda às 4 da manhã, aí você já grava 4 vídeos, aí depois grava 3 vídeos de tarde. E aí, às vezes, a pessoa tem toda uma estrutura que você não faz ideia, ou ela só faz isso. Tipo, o trabalho dela é só esse. Se o trabalho dela é só gravar conteúdo e postar conteúdo, o mínimo que ela tem que fazer é conteúdo pra caralho. Entendeu? Agora, no meu caso, grande parte do meu trabalho é conteúdo. Só que tem uma outra parte gigante que é liderar e estrategicamente conduzir empresas gigantes com valor de mercado que faturou alguns milhões para que elas cresçam e tenham equity e sejam vendidas ao longo do tempo. Então, é óbvio que eu tenho que montar time, que eu tenho que fazer processos comerciais, que eu tenho que otimizar processos, que eu tenho que aprovar coisas financeiras, que eu tenho que olhar para o longo prazo, que às vezes eu tenho que olhar para fornecedores para ver se vai ter o evento, aprovar coisa. Então, tem várias outras coisas ligadas e você também deve ter. Eu não sei o que você faz, mas vamos supor que você é nutricionista. Cara, se o seu negócio não é só postar sobre nutrição, se você tem que atender pacientes, se você tem que estudar, se você tem que fazer várias outras coisas, se você tem filho, você precisa de estratégias para que o que está dentro de você tenha muita facilidade de conseguir ser expresso num formato que vai gerar resultado. Então, a ideia é assim, o que a gente ensina, por exemplo, a minha filosofia de vida no conteúdo, e é o que eu ensino para os meus alunos no Creators, e principalmente agora no Creators 2.0 também, que é essa… A gente colocou tipo, o anel do Thanos, sabe? E aí o Kratos tá, tipo, bolando ele assim. É tipo isso, é o mesmo Kratos, só que agora ele tá assim. Só que ele não é do mal, que nem o Thanos. Você entendeu o que eu quis dizer? Tipo, eu dei um upgrade nele, assim. E o do Creators 2.0, uma coisa que a gente sempre fala é… Eu ensino a estratégia, eu ensino as técnicas e do jeito que vai facilitar. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente ensina roteiro, a gente ensina qual é a lógica de um bom roteiro, que capta a atenção, que isso e aquilo. Mas aí a gente dá os frameworks de roteiro. O que é um framework? Ele é uma estrutura replicável. Então, eu pego estruturas replicáveis e falo, nessa estrutura, escreva o seu. E por isso que os alunos, muito rápido, conseguem escrever roteiros fodas. Porque ele não fica só olhando e falando, ai, genial o roteiro que a Isabela escreveu. Como eu faço? Eu entendi a lógica, mas como eu faço? Não, ele vai falar, aqui você escreve isso. Aqui você vai escrever agora isso. Aqui você vai fazer isso. Ele olha, escreveu um roteiro incrível. Então, a gente busca otimizar, porque eu sei que a sua realidade é diferente. E aí, o problema de não saber o que postar… é porque você não tem esses macetes. Tipo, a gente tem um exercício… Ó, um exercício que em 10 minutos você tem pelo menos 75 ideias de conteúdo que são condizentes com os seus assuntos e que vão levar as pessoas para comprarem de você. 10 minutos. E aí depois, qualquer tempo livre que sobra, você abre lá, você já tem a ideia, você só grava. Isso otimiza a sua vida. Se você não tem esses macetes… você vai ficar se ferrando aí, enquanto alguém que tem, que no caso, eu, por exemplo. Eu tenho os macetes, eu consigo gravar conteúdo, eu nunca paro de ter ideia de conteúdo. É muito fácil ter as ideias de conteúdo. E aí, isso que eu quero que você entenda. E é de dentro pra fora. Então, o conteúdo, ele parte… o de fora pra dentro dele é só a questão estratégica. Você vai aprender… com a gente, por exemplo, você vai aprender a parte de estratégia. E aí, você entendeu a estratégia? Ok, mas você não vai ficar olhando o que fulano faz, o que ciclano faz, pra criar o seu. Você não vai começar a te dar ansiedade ou você vai ficar igual todo mundo. Você quer destacar? A arte, ela é de dentro pra fora. Ou você acha que, sei lá, o Picasso pintava um quadro porque ele via alguém pintando igual, de um jeito igual, e aí ele tentava imitar. Não, as melhores coisas vão sair de uma interpretação de algo dentro de você. Então, vou dar um exemplo. Todos os episódios de podcast, eles são respostas minhas a questionamentos.
Então, por que que você fica o tempo todo sem saber o que postar? Tipo, por que que é difícil postar? E aí, isso daqui é a minha reflexão interna sobre o assunto. E é por isso que você não encontra isso em outro lugar. Porque eu não modelei ninguém. Eu não peguei alguém e falei, fulano fez um conteúdo sobre isso, vou falar igual a ele. Não, eu pego um tema que eu vejo que faz sentido dentro de uma estratégia e é um tema que parte do meu público, é importante pro meu público, mas o como eu expresso isso parte de dentro de mim. Eu não fico procurando ChatGPT. Escreva pra mim o roteiro de um podcast de como nananã. Pô, vai ficar genérico. Então, a raiz da ideia, ela parte de dentro pra você. De dentro de você. Só que você não consegue expressar nada se você não tem os recursos. Exemplo, eu voltei a pintar. Nessa jornada, então, da narrativa toda e tal, voltei a pintar. E voltando a pintar, o que que tem acontecido, né? Eu estou fazendo aula de pintura, voltei a fazer aula de pintura, para retomar e aprender as técnicas de pintura e ter os materiais. Então, assim, não adianta, se eu não tenho um pincel específico, tipo um pincel que ele é mais gordinho, assim, ó, gordinho e baixinho, sabe? Tipo, ele é mais largo e mais baixinho. Esse tipo de pincel, ele é extremamente importante para as telas grandes que eu estou fazendo. E se eu não tenho esse tipo de pincel, não tem santo que me faça conseguir ter o mesmo resultado do que eu teria com esse pincel. Eu até posso tentar chegar perto com uma bucha, com um pincel mais fino e tal, mas eu não vou chegar exatamente no resultado e talvez eu queira me expressar e eu vá precisar dele. E se eu não tiver a ferramenta, eu não consigo, entendeu? Eu não consigo. E se eu não tiver a técnica, eu também não consigo. Tem um quadro, por exemplo, que eu tava fazendo, que eu queria colocar uma sobreposição de como se fosse um vidro fosco. Então, em cima do quadro, eu fiz uma moldura dentro do próprio quadro. E dentro dessa moldura, eu queria fazer a vibe de um vidro fosco. Como se fosse um quadradão que tivesse fosco e você visse atrás, como é o quadro atrás, mas ele ficasse transparente, tipo uma superfície. Legal, eu tinha isso na minha cabeça. E aí, parabéns. Eu tinha uma grande criatividade. Vai eu tentar fazer isso sozinha, a merda que ia ficar. Eu ia pintar o bagulho de branco e ficar horrível, entendeu? Eu não sabia como fazer. Então não adianta eu ser criativa. Nem a criatividade supera você ter a técnica e o recurso. Tipo, nem a criatividade. Olha que loucura. A menos que você seja um gênio, um ponto fora da curva, um Mozart. A menos que você seja um Michelangelo. Mesmo assim, ele tinha técnica. Mesmo assim, ele tinha os equipamentos e os recursos. Mas, vamos fingir que não, que você, meu Deus, no céu. Mas tirando isso, você vai precisar da técnica e do recurso. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Pra você conseguir se expressar. Aí, a minha professora é de pintura, e aí, pra mim, eu tenho muita humildade pra aprender. Tipo, eu falo com muita confiança as coisas pra vocês, mas é porque eu sou realmente confiante. E sendo confiante, eu não tenho problema nenhum de admitir que eu não sei algo. Não tenho problema nenhum de falar, eu sou ruim nisso. Preciso de ajuda, quem que é bom nisso? E foi assim que eu comecei a fazer aula de pintura, que eu falei, eu amo pintar, eu sei que eu consigo ter uma visão abstrata legal da pintura, mas eu não sei técnica, eu preciso aprender, eu não sou boa nisso. E aí, com a aula de pintura, aí eu falei pra ela, eu queria muito tentar fazer isso e tal. Ela falou, não, a gente faz. Você tá com a bucha aí, você tá com o acrílico branco, põe ele mais aguado agora você vai passar com o rolinho ele mais aguado. Aí eu, que é a Marilda, tá ficando muito branco. Ela, calma, passa, tá aguado? Tô vendo aqui. Passou em tudo? Agora você vai vir com a bucha, ela úmida, você vai só passar no paninho aqui, meio úmida. E aí você vai passar pro lado e de cima pra baixo. Você vai passar ela pra tirar o excesso. Na hora que eu passei, ficou o transparente. E aí eu falei, agora eu consigo fazer isso em todo quadro que eu quiser, porque eu aprendi como fazer. Então, como eu vai virar esse outro quadro que eu vou usar isso? Sei lá, é da minha criatividade. Mas eu sei como fazer. E cada técnica nova que eu aprendo, eu consigo expressar a minha criatividade de um jeito diferente. Então, é isso que eu quero que você entenda. O problema é que você está buscando fora. Então, você acha que as respostas sobre se destacar, criar conteúdos diferentes, falar sobre o que você quer falar, atrair as pessoas porque você é diferente, porque você se destaca, porque você tem um jeito único, você acha que essa resposta vai estar fora de você, mas ela não tá. Essa resposta, na verdade, vai estar dentro. É o conjunto de habilidades e técnicas e recursos que você tem junto com a criatividade, o artista que você já tem dentro de você. Se você sente algo, se você pensa, você já tem a arte dentro de você.
Você não precisa de nada. Você só não consegue manifestar porque você não tem os recursos. Simples assim. Ah, mas eu não sou tão criativa e coisa e tal. Não. Primeiro que criatividade tá muito voltado com técnica, muito voltado com referência e repertório e muito voltado com prática. Então, se você não pratica a criatividade no dia a dia, se você não tem nenhum tempo pra pensar, pra buscar referências, pra unir essas referências, se você não tem tempo pra parar um pouco, escrever, pensar, criar, pintar, cantar, fazer qualquer coisa que aflore esse lado dentro de você, você vai deixar ele vai definhando, ele vai, tipo, morrendo. Mas não significa que você não tem. Não significa que não dá pra recuperar. E o nosso papel durante esse mês de setembro, principalmente, é recuperar isso em você. E eu vou fazer isso junto de você. Então, qual é o recurso que te falta hoje? Eu quero que você se faça essa pergunta. Porque, o que você pode fazer olhando pra dentro? Qual técnica talvez te falte para que você consiga aplicar no seu dia a dia e tenha resultado com o conteúdo? O que você pode fazer? Então, o que eu fiz pra resgatar esse lado artista dentro de mim? Eu já fazia conteúdos muito bons, tá? E a minha cabeça é isso, nunca nada é tão bom que não possa melhorar. Então tem que poder melhorar, eu tenho que melhorar. Eu tenho que trazer ideias novas, eu tenho que descobrir novos conceitos, eu tenho que evoluir, entendeu? Pra que meus alunos também evoluam comigo e todo mundo vai pra frente. Dentro disso, qual foi a minha ideia? A minha ideia foi a seguinte: eu vou começar a escrever. E não vou escrever que nem eu escrevo o roteiro, que já é pensando no resultado final. O roteiro eu escrevo já pensando no resultado final. Não, eu vou escrever sem estrutura, sem ideias, sem saber se vai ser útil ou não, se vai ser bom ou não. Eu vou só escrever. E nessas escritas, eu escrevi todos os episódios que vocês vão ver dessa série. Eu tô gravando antes, gente, porque quando começa a gravar a série, eu não tenho que gravar mais nenhum conteúdo longo. Essa é outra estratégia. A gente tá gravando todos os conteúdos longos antes, então YouTube, podcast, pra durante a série, como tem muito cinema, muita gravação, muitas diárias, eu tô deixando isso bem livre pra ficar de boa pra gravar só a série. Mas enfim, se você já está vendo a série, todos os episódios eu escrevi 2, 3 páginas de um docs, tipo, livre. Eu só ia escrevendo. Eu pegava o sentimento, tipo, frustração e saía escrevendo. Escrevendo tudo que vinha na minha cabeça. E aí não tinha uma ordem, não tinha uma lógica. Depois a gente transformou esses pensamentos, essas ideias, essa construção de raciocínio e de reflexão, a gente transformou isso em um formato de conteúdo que dá pra virar algo cinematográfico. Mas ele partiu de dentro, foi uma parada totalmente livre. Então talvez seja isso, comece a escrever de forma livre. Pega temas que você sabe que é importante pro teu público e para que o seu público veja valor naquilo que você oferece, naquilo que você sabe. Pense em vários temas que se relacionam com aquela pessoa, e só escreve. Ah, mas só escreve qualquer merda que vier na sua cabeça. Começa a escrever, faz esse exercício criativo. E aí depois você vai lá e transforma isso em uma estrutura que vai te dar resultado dentro da rede social específica que você vai escolher ou das redes sociais que você vai escolher. Tá bom? Bom, espero que tenha feito sentido pra você e que te ajude. De novo, gente, Base, 23 a 26 de setembro. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no link abaixo. E se inscreva também na lista VIP. Porque na lista VIP você vai receber o link antes pra comprar o Creators 2.0. Então você vai ter mais chance de garantir os bônus, que são surreais. Segundo ponto, você também vai ter desconto exclusivo e bônus exclusivos. E você vai receber os resumos das aulas ao vivo, dessas 4 aulas que a gente vai fazer no Base. Você vai receber o resumo dessas aulas ao vivo e vai receber a reprise e o link delas através da lista VIP. Então vai ser enviado tudo só na lista VIP. Se você estiver fora dela, você vai ficar só vendo um lançamento acontecer e não vai conseguir aproveitar. Então entra, tá bom? Beijo no teu coração, espero de coração que te ajude e que você esteja gostando de tudo isso. Quando terminar, eu vou voltar aqui. Quando terminar todo o lançamento, eu vou voltar pra dar uma decupada com vocês, explicar tudo o que aconteceu, né, os resultados mesmo e tudo. Eu só vou abrir para os membros do Sparks, né, que é o nosso time ali, então eu só abro lá número e tudo pra eles. Mas pra vocês eu vou falar um overview geral pra vocês entenderem o que a gente pensou e os resultados disso, tá bom? Então fique por aqui. Beijo muito grande, espero que tenha te ajudado e encontro você no próximo episódio. Ai, se você gostou, compartilha. Compartilha pra gente despertar o artista dentro de mais gente que a gente gosta, tá bom? Você vai me ajudar e ajudar essa pessoa. Beijo no teu coração. Tchau!